Olá, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso desafio de 40 dias. Hoje nós vamos para o 26º dia do nosso desafio, tá bom? Como de costume, você vai estar lendo Efésios 5 hoje, tá bom? Lê o capítulo todo e depois você volta para poder ouvir a devocional. O título de hoje é Andando em Sabedoria. Andando em Sabedoria. Vamos lá? Tudo o que precisamos decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Essa frase é de Tolkien. Tudo que nós precisamos decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Tenho certeza de que você quer ser sábio. Estou seguro de que não esteja e nem deseja ter uma vida insensata, com atitudes de tolo e suas terríveis consequências. Com base nesse entendimento, eu te convido a meditar na Epístola de Paulo aos Efésios para compreender mais a sabedoria divina. O texto diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso está escrito lá em Efésios 5, 15, do 15 ao 21, tá bom? Os trechos destacados nos apresentam orientações para refletir sobre 5 características encontradas na forma de como o sábio deve proceder. Eu vou falar aqui para você 5 características de como uma pessoa sábia tem que proceder na vida, tá bom? 1. Remindo o tempo. A Bíblia nos mostra a importância de administrarmos o nosso tempo. Às vezes, o diabo não quer fazer você pecar, e sim perder tempo. Em quantas situações você desperdiçou os seus dias e não chegou a lugar nenhum? Acompanhado de pessoas que não acrescentaram nada no seu viver. Não permita que isso aconteça. Deus nos confiou a vida para que possamos agir de modo consciente e determinado. Muito bom, né? 2, em segundo lugar, entender a vontade de Deus. Lembrando que eu tô lendo aqui para vocês os 5 passos de como ser uma pessoa sábia, tá bom? Número 2, como entender a vontade do Senhor. Efésios nos ensina que nós precisamos compreender os propósitos divinos para nós. Por vezes, nós perdemos tempo naquilo que não é da vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável. Muitos não sabem discernir os desígnios do Pai, mas as chaves para alcançarmos a sabedoria são estas: palavra e oração. Palavra de Deus e oração. Peça ao Senhor para falar com você quando buscá-lo. Ele ainda fala, Deus ainda fala. Eu creio em um Deus que é vivo e orienta os seus filhos. Eu creio. Em terceiro lugar, encha-se do Espírito. Uma pessoa sábia procura estar cheia da presença do Altíssimo. Se você quer ter uma vida plena, precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Ao continuar a leitura, no capítulo 5, nós podemos compreender que aqueles que são cheios dele cultuam com salmos, com hinos, com cânticos espirituais de todo o coração. Está no versículo 19. Por isso, envolva-se com práticas cristãs de adoração e busque ser cheio de Deus cada vez mais. Em quarto lugar, seja grato. A sabedoria e a gratidão, elas caminham juntas. Aquele que é sábio tem um coração grato ao Senhor por todas as suas maravilhas. Quem é sábio é grato. E essa atitude fala muito sobre quem nós somos, além de influenciar o ambiente ao nosso redor. Quanto maior a nossa gratidão, maior a presença do Pai conosco. Olha que beleza! E mais abençoado o contexto em que vivemos. Ainda que você não tenha alcançado os seus sonhos ou esteja passando por momentos difíceis, dê graças ao Senhor. A gratidão mostra a nossa dependência e nosso amor por Cristo. Em quinto lugar, sujeitar-se ao outro no temor do Senhor. Ser grato também nos ensina a ser humilde. Você sabia disso? Para alcançarmos a sabedoria, nós devemos compreender que precisamos ser humildes. Há momentos em que nossa submissão a Deus nos orienta a respeitar autoridades,
ao nosso redor, além de proceder conforme os ensinamentos divinos. Não podemos agir por impulso e revidar o mal que nos fizeram. Devemos temer o Pai e ser humildes, respeitando os que estão ao nosso redor e confiando que Ele é quem nos justifica e nos honra. Reflita sobre as lições que aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Aprenda a não desperdiçar mais o seu tempo com frivolidades e busque compreender a vontade do Senhor para a sua vida, meu irmão. Encha-se do Espírito Santo, proclame louvores ao nome dele, pois aqueles que estão cheios de Deus têm alegrias em bendizê-lo, têm alegria em bendizer ao Pai. Seja grato pelas pequenas coisas, como, por exemplo, respirar, enxergar, poder viver perto daqueles que você ama. Quanto mais você agradece pelo que tem, mais você vai ter pelo que agradecer. E por fim, aprenda a ser humilde e temente ao Senhor em todas as suas ações. A honra que perdura é aquela que vem de Deus. Ore ao Pai sobre essa palavra. Peça a Ele que te enche de sabedoria para chegar ao próximo nível com entendimento. Não seja tolo em perder as promessas de Deus para a sua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se não quisermos sair do ambiente da bênção, do centro da vontade de Deus para nós precisamos respeitar os ensinamentos que Ele nos concede. Eu vou ler de novo essa frase porque ela é muito preciosa. Se você não quiser sair do ambiente da bênção, do centro da vontade de Deus, você precisa respeitar os ensinamentos que Ele está te concedendo. Deus tem te trago muito ensinamento. O Senhor tem falado muito com a gente nesse propósito de 40 dias. Quantas pérolas o Senhor já tem derramado sobre nós. Quantos ensinamentos preciosos o Senhor está nos dando. E se você não está prestando atenção no que Ele está falando, você não vai conseguir ficar nesse lugar de ensinamento, de desfrute, de bênçãos. Você precisa se atentar às palavras de Deus. Né? Aqui o Senhor está nos ensinando a como andar em sabedoria, como ser pessoas sábias. Eu acabei de falar para você 5 formas de você ser 1% mais sábio no dia de hoje. Remindo o seu tempo, que é vendo bem o que você está fazendo com o seu tempo. Entender a vontade de Deus para a sua vida. Encher-se do Espírito Santo de Deus, sendo grato e se sujeitando ao temor do Senhor. Então, só fica na escassez de sabedoria quem quer, né? Porque o Senhor, Ele está nos ensinando a como crescer, né? Então, esse é um convite para você hoje, para você ser uma pessoa mais sábia. Coloque em prática as 5 instruções que eu acabei de dar para você e depois você vai me falar se isso adiantou ou não, tá bom? Não esquece de fazer a leitura do dia. É uma leitura muito preciosa, Efésios 5. Lê e reflita bastante nesse capítulo, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Pai, muito obrigada, Jesus, por esses 5 ensinamentos que o Senhor nos deu hoje, Deus, de como ser pessoas mais sábias. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos lapidado, tem nos fortificado e nós estamos crescendo com a Tua palavra, Pai. Obrigada, Jesus, pelas sementes que o Senhor tem plantado no nosso coração. Essas sementes vão germinar, elas vão brotar e através desses frutos que nós vamos dar, o Teu nome vai ser glorificado e exaltado, Pai. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada, Deus, pela saúde. Eu te peço pelos meus irmãos, Senhor, que estão carecendo, Pai, de saúde, de ajuda na vida financeira, na vida espiritual, no casamento. Eu te peço pela vida dos meus irmãos, que o Senhor possa sustentá-los e suprir todas as necessidades deles, Pai. Em nome de Jesus. Mas que eles saibam que mesmo no deserto o Senhor está e é no deserto que o Senhor nos lapida e nos ensina. Então, muito obrigada pelo deserto, Senhor, que nós passamos também. Obrigada pela tua bondade e misericórdia que nos segue em todos os dias da nossa vida. Obrigada, Deus, por ter dado teu filho para que morresse, para que hoje a gente tivesse vida em abundância. Muito obrigada, Jesus. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Teu sangue nos lava e o Teu sangue também, ele nos redime, Senhor, de todos os nossos pecados. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhá-lo também, se fez sentido pra você, tá bom? Manda pro teu amigo aí. Fica com Deus. Até amanhã. Não falta. Tchau.